Muito bem, começando mais um Papo Reto aqui pelo site Agora Vale. Hoje, sexta-feira, 21 de setembro de 2018. E nós estamos recebendo no Papo Reto a ex-prefeita, uma mulher revolucionária, Ana Karen, duas vezes prefeita de Cruzeiro, e agora vem nos visitar na condição de candidata a deputada federal pelo PRB. Bom dia, Ana Karen, seja bem-vinda. Bom dia, mas bom dia mesmo. Queria cumprimentar toda a equipe do Agora Vale e dizer que é muita satisfação estar aqui com o nosso amigo Marcelo Rato e também com o Simar, que está me entrevistando. A toda a equipe do Agora Vale, meu bom dia. Ana Karen, vou começar primeiramente aí com um perfil. Fala um pouquinho da sua vida. Atualmente você está como assistente parlamentar do deputado Sebastião Santos? Sim, eu estou coordenadora estadual do PRB Mulher, um trabalho grande que a gente tem desenvolvido em todo o estado de São Paulo, né? Para capacitação, motivação e fazer com que as mulheres realmente elas participem mais da vida da política. Então nós fazemos desde treinamento, capacitação, ciclo de palestras. A exemplo, agora nós estamos no mês de setembro, a gente fez um Setembro Amarelo e assim sucessivamente. Nós entendemos do PRB Mulher, queria agradecer inclusive o convite que o nosso presidente nacional, ministro, ex-ministro Marcos Pereira me fez, de convidar para coordenar todo o estado de São Paulo, levando até essas mulheres as informações para que elas, que já são competentes nos seus segmentos, como médicas, advogadas, professoras, que pudessem também ingressar na vida político-partidária. Então, por esse motivo, nós também prestamos esse trabalho na Assembleia Legislativa, fazendo esse trabalho com que as mulheres que estão, assim, sensíveis a fazer a política do bem, possam estar entrando no PRB Mulher. Certo, Ana Karen. Só lembrando o internauta que o internauta também pode participar aqui da nossa live aqui, fazendo perguntas. Você que principalmente que é de Cruzeiro, é do Vale Histórico, pode perguntar para a Ana Karen que ela está prontinha para responder. Nós estamos ao vivo aí pelo site, pelo Facebook do Agora Vale. Ana Karen, fale um pouquinho das suas propostas para a sua região, principalmente nós somos Vale Paraibano, mas você tem um contato maior, né, uma presença muito mais forte ali no Vale Histórico, né? Fique à vontade. Com certeza, Simar. Eu queria falar que a minha trajetória como prefeita, por 2 mandatos na cidade de Cruzeiro, tem um significado muito importante. Imagina uma mulher que nasceu em Cruzeiro, saiu de Cruzeiro, morou em São Paulo, morou no Maranhão, foi presidente da Maratur, implantei o Centro de Convenções do Maranhão e isso me valeu o quê? Um convite para estar na Embratur, fui diretora da Embratur por 5 anos, vice-presidente da CTI Nordeste e diretora da CTI Amazônia. Nesse sentido, quando você pergunta quais são as suas propostas para o Vale Histórico, para o Vale do Paraíba, eu diria que eminentemente a proposta número 1, geração de empregos. Geração através do turismo. O turismo é um dos segmentos que mais emprega. Nós temos uma região que é rica em história, rica em agropecuária, rica também na questão que eu mesmo implantei quando estava diretor da Embratur, que é no segmento do turismo religioso, no turismo rural. A Rota da Fé, por exemplo, como Guaratinguetá tem, Frei Galvão, nós temos a Canção Nova em Cachoeira, nós temos também a Aparecida. Nós queremos fazer essa rota fortalecer aqui no Vale do Paraíba. E no Vale Histórico, sobretudo, eu estive agora presente com todos os prefeitos, ver o festival que a gente já está cuidando na questão cultural, através da cultura, no turismo, fazer com que essa região seja muito mais visitada, tenha recursos e infraestrutura para os hotéis, para as pousadas, para a divulgação de uma região tão rica. E eu também estou desenvolvendo com o pessoal de Queluz e região do Vale Histórico um programa muito grande que é do MMDC. Cruzeiro, por exemplo, é a capital da Revolução de 32. Então nós estamos com um projeto muito grande que através do MMDC, esse projeto, um dos ganchos para trazer as pessoas a conhecer uma região tão rica em todos os sentidos da natureza, em sentido dos eventos que nós queremos estar criando. Eu, como fui diretora da Embratur, vocês sabem, implantei um centro de convenções, eu consegui fazer com que o Maranhão tivesse mais de 3.000 reportagens. Imagina, estando deputada federal.
quero poder pegar nossas emendas, fortalecer essa região que está tão esquecida. Tem mais de 30, 40 anos que não se tem um representante de Taubaté até o Vale Histórico. Então nós precisamos dessa vez ver se a gente consegue colocar representantes do Vale para estar lutando por diferenças, por questões de emendas, questões de recursos e poder estar divulgando uma das regiões mais lindas que nós temos, que é a Serra da Mantiqueira. Então esses projetos, além da agropecuária, do agronegócio, que eu estou fazendo uma parceria com um deputado já estadual, nós já estamos criando uma frente, que eu quero, estando deputada federal, criando a frente parlamentar federal do agronegócio em Brasília. Então, por todas essas questões que nós sabemos também que se geram empregos, a exemplo da habitação. Esse faz parte também do nosso plano. Eu que tive a oportunidade que, como prefeito, levamos para Cruzeiro o primeiro projeto do Minha Casa Minha Vida. Cruzeiro foi a primeira cidade no Vale do Paraíba a ter o projeto Minha Casa Minha Vida. Foram mais de 3.000 unidades. A exemplo disso, de gestão, de trazer dignidade para as pessoas, lares e geração de emprego, nós vamos estar focados nisso. Setor de habitação, setor da saúde, que carece muito. Esse vai ser um objetivo grande. Desde que nós temos a Santa Casa de Cruzeiro, que atende o Vale Histórico. Não é suficiente. Nós precisamos que, além de Taubaté, trazemos mais para o Vale Histórico a questão da saúde. Veja que a gente está lá, Bananal, a última cidade, quase divisa, né, com o Rio de Janeiro. Nós tivemos um caso do ex-prefeito que se acidentou levando um tiro. Se não fosse a Santa Casa de Cruzeiro, possivelmente, a exemplo dele, infelizmente a vida teria sido perdida. Então nós sabemos, entendemos que por pesquisas, por andar e ser eminentemente uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas. Para que eu quis ser prefeito? Para cuidar das pessoas. Quem está na política tem que amar o que faz, o Simar. Muito bem, Ana Karen. Vamos falar então da sua primeira gestão. Você teve dois momentos em Cruzeiro que são totalmente opostos. A primeira, você eleito com mais de 77% dos votos. Sim. Você pegou uma cidade que estava estagnada. Quando a Maxion demitia, era um inferno, né? Era uma correria em Cruzeiro. E você colocou novamente Cruzeiro na rota dos investidores. Exato. Gostaria que você comentasse bastante sobre isso. Tem até um anel viário que você construiu, né? Isso, na verdade, veja, eu tenho assim, um orgulho de já deixar meu nome na história de Cruzeiro. Primeiro, que foi a primeira mulher prefeita eleita na cidade, né? Sou a primeira mulher reeleita na região do Vale do Paraíba e a primeira mulher presidente do Codivap. Falando dos investimentos, você falou de coisas importantíssimas. Em 2012, no meu primeiro mandato, nós conseguimos colocar Cruzeiro em primeiro lugar em geração de empregos no CAGED. Cruzeiro era literalmente um mar de obras, um canteiro de obras por onde você andava. Eu vou falar um dos projetos muito importantes que impactou não só Cruzeiro, como a região. As pessoas chamam carinhosamente de Terceira Ponte, mas é muito mais do que isso. O ex-prefeito Hamilton Vieira Mendes, do qual eu tive orgulho de ser aluna da esposa dele, Dona Umbelina, minha professora de História, ela mesma, tomando café comigo no gabinete, gravou e fez questão de gravar, que o Hamilton sonhou, há 40 anos atrás, a tal chamada Terceira Ponte, que é muito mais do que isso. O complexo viário, esse sim, né, chamado Terceira Ponte, é um complexo viário que compreende 2 viadutos, uma ponte sobre o Rio Paraíba. Para construir esse complexo viário, eu precisei desapropriar o terreno primeiramente, depois falar com a MRS, porque o viaduto, um dos viadutos, a linha férrea passa por baixo desse viaduto, e o mais complicado, fui quantas vezes em Brasília para a liberação do IBAMA e da ANA, Agência Nacional de Água, porque nós estávamos falando de uma ponte que justamente atravessa o Rio Paraíba. E o detalhe dessa liberação era tão grande que até eles mediam a ancazinha da capivara. Eu chegava para o governador à época, o governador José Serra, quando que vai ser construída a Terceira Ponte? Teve um dia que ele até se chateou, se irritou, ficou assim, mas cara, já não te disse que nós precisamos da licença ambiental? Eu não medi
medir esforços para sair do gabinete e ir até Brasília, até o secretário Mauro Arce, que à época era o secretário de Estado, para poder unir as pontas. Nós estamos falando de política e falando de investimentos, lembrando que o governo do ex-presidente Lula, à época, não conversava com o governo do governador Serra. Eu fiz essa ponte para que Cruzeiro não fosse prejudicado. Então, nós tivemos um dos grandes marcos, que é o chamado Terceira Ponte, que hoje, para vocês terem uma ideia, quando você vai lá, eu recebo de Cachoeira, de Aparecida e, sobretudo, do sul de Minas, eu ganhei um prêmio lá do ex-governador Anastasia, do fluxo de cruzeiro, do que impactou. Vocês que estão aqui nos ouvindo, eu queria falar também, Marcelo, para você, para o Cimar e toda a região do Vale do Paraíba, Cruzeiro e Pindamonhangaba, você imagina uma cidade que você tem 100 mil habitantes, que você demorava a sair da cidade por mais de 50 minutos, por uma pontezinha ali no Itagaçaba. O ex-prefeito, amigo querido Eduardo Cury, inclusive, quando foi para lá na inauguração, ele falou na cara, agora sim, você tem uma cidade com pujança para a entrada da cidade. Veja que, como você falou, a Maxon, que é a maior empregadora de cruzeiro, tinham 6 mil funcionários à época, levava o escoamento tanto do Distrito Industrial 1, né, que é da Maxon, da Aisman, para sair de cruzeiro, levavam mais de uma hora, encarecendo, inclusive, a questão do combustível, das horas extras para os motoristas. Isso, por si só, os prefeitos amigos da região falavam, nossa, só isso, essa ponte, já valeria sua reeleição. Não obstante a isso, eu fui a primeira prefeita que trouxe Minha Casa Minha Vida. Você hoje entra em Cruzeiro, sai da Dutra, pega a Milton, atravessa o complexo viário, você olha para a sua esquerda de quem entra, você vê lá o projeto Minha Casa Minha Vida. Você olha para frente, você vê o maior complexo da escola do Senai, 18 mil vagas, uma escola maravilhosa feita pelo até então candidato a governador Paulo Scaff, que é assim, atendendo não só Cruzeiro e região. Seguindo à frente, você pega a sua esquerda, que é o bairro do quilômetro 4, você desce e vê de drone as casas, mais de 6 condomínios de casas habitacionais que nós levamos gerando emprego. Aí, muito bem, falando em quilômetro 4, mas se você entra para a esquerda, Minha Casa Minha Vida, olha para cima a escola do Senai, quando você desce, você já se depara com a escola, com a faculdade da FATEC, que nós levamos. Vejam, eu pedi ao governador, é raro se ter um prédio construído pelo Estado, nós doamos o terreno e nós e o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, construiu a FATEC. Fora isso, Ocimar, você que me perguntou dos investimentos, nós levamos 2 ginásios poliesportivos que só Jacareí conseguiu e Cruzeiro à época, porque equipe, cobrar e ir atrás, eu fui incansável. 2 ginásios poliesportivos num valor de mais de R$500 mil cada um. Nós fizemos as UBSs, que eram, quando eu cheguei em Cruzeiro, gente, você olhava para o teto, era bolor do teto ao chão. Aquilo para mim era uma indignação. Nós pegamos e fizemos, os deputados que iriam visitar falavam, nossa, prefeito, a sua UBS parece inclusive uma clínica particular. Então foram UBSs, creches, escolas, 46 ruas pavimentadas, e só não pavimentamos mais porque Cruzeiro tinha um problema crônico do fundo de garantia. Mas mesmo assim, um bosque que estava fechado há 10 anos, um absurdo, meio de lazer das crianças, foi reaberto, com todo carinho criamos uma pista de Cooper, que quando você levanta lá agora em Cruzeiro, 6 horas da manhã, 7 horas, eu tenho o orgulho de ver toda a cidade fazendo Cooper lá, isso é saúde. Nós colocamos o projeto Mexa-se, o projeto Batuque, sem falar do investimento, onde nasceu o Cruzeiro. Isso é um orgulho para mim. Eu tinha 12 anos de idade, pegava minha bicicletinha e ia até o Museu Major Novaes, onde nasceu o Cruzeiro, né, que tem história, um casarão maravilhoso, estava deteriorado, estava acabado, pedi para o governador. E para chegar em 2016, a gente está falando de cultura, de história, de turismo. Veja o exemplo que aconteceu com o museu no Rio de Janeiro. Mas em Cruzeiro, nós somos, pelo contrário, resgatar esse investimento que gerou, que tem gerado turismo, que tem gerado na cidade, não só os investimentos que à época. Imagina um museu
que não se tinha nem banheiro à época, hoje tem banheiro. Nós temos lá, para se ter uma ideia, um auditório com 80 lugares de ar-condicionado e por aí vai. Proama, creches, UBS. Alcimar, eu posso te dizer que realmente eu sou uma prefeita que fez, que faz, e por isso que eu quero ser deputada federal para fazer muito mais. Com certeza. Ana Karen, já que você falou em restauração, eu vou abordar mais um assunto aqui. Já na segunda gestão sua, você passou a enfrentar uma grande batalha jurídica, teve um mandado cassado, recorreu, voltou, depois foi novamente afastada. Isso quebrou uma sequência administrativa. A cidade novamente deu uma estacionada. E você tinha um projeto que era da GEF, que era restaurar o prédio, o galpão ali da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, isso mesmo? Exato. Na verdade, obrigada por essa oportunidade, né? A gente está falando aí, hoje em dia, de um momento tão delicado na política, que as pessoas querem fazer a destruição das pessoas e quem ama constrói. Eu sou uma pessoa eminentemente, estou há 30 anos no serviço público, morei no Maranhão, implantei o Centro de Convenções, fui presidente da Maratur. Como diretora da Embratur, no meu trajeto de 5 anos, eu criei o Disque Denúncia, do chamado turismo sexual infantil, divulguei o Brasil no exterior, cuidei da Copa do Mundo na França. Então eu vejo uma mulher que representou o Brasil no exterior, que tem uma trajetória grande, que disputou a batalha, né? Que é uma batalha. Você imagina uma mulher, na minha primeira eleição, 7 homens e uma única mulher. Eu ainda brinco, né, Alcimar? Loira e corintiana, você tem que ter mais ainda, demonstrar que tem eficiência, transparência e competência. Ou seja, disputei a eleição em 2000, 2004, para quem não sabe, e me elegi em 2008. Primeira mulher reeleita em 2012 aqui no Vale do Paraíba. No meu segundo mandato, eu realmente enfrentei essas dificuldades, que só me fortaleceu a mais para as pessoas verem o quanto eu sou determinada, o quanto eu sou perseverante e que uma perseguição, assim, que a gente não sabe nem entender o porquê. Você imagina uma prefeita que eu acabei de demonstrar, que é a primeira a levar Minha Casa Minha Vida, a terceira ponte, geração de empregos na educação, creches, UBS, fazendo da cultura, do turismo. Aí a Câmara, à época, os vereadores mandaram 387 requerimentos de informações. Faz uma pesquisa se o Bruno Covas, na cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, tem esse volume de requerimentos de informações. Não tem. Foi uma perseguição política, nada jurídico, e que comprova uma perseguição com a mulher, e que é inadmissível. E graças a Deus, ao Tribunal de Justiça, queria agradecer inclusive ao doutor Naline, que à época veio, né, depois da minha volta turbulenta nesse sentido assim, de ter sido afastada, mas mostrando que a justiça se fez. Eu retornei para o meu cargo de direito, porque eu disputei a eleição, foi nas urnas, nos debates, andando de casa em casa, com prestação de serviço para a população e não, na verdade, no tapetão. Aí até o doutor Naline está lá, para quem quiser ver, na Câmara Municipal, ele voltou e falou assim, olha, se alguém quiser disputar a eleição, que faça isso pelos meios legais, porque a prefeitura não é agência de requerimento de informações. As pessoas precisam respeitar o voto popular. E nesse sentido, graças a Deus, nós retomamos nosso trabalho. É bem verdade, Alcimar, que isso, quem perde é a população. Porque eu digo, olhando nos seus olhos, no eleitor, no cidadão do Vale do Paraíba, que eu fiz questão, né? Quando a imprensa vinha me chamar, porque tem imprensas que fazem questão de fazer aquele estradalhaço, né? Ah, a prefeita foi afastada, mas quando voltei, fiz questão, só dou entrevista se vocês mostrarem aqui, né, os processos que voltei, que não roubei, não matei e nunca fraudei. Então eu tenho uma ficha elibada, limpa, por isso eu sempre coloco o meu nome à disposição do cidadão. Agora, voltando a dizer das questões que atrapalharam. Atrapalharam, porque o governo que aí está, o novo prefeito, tirando as 2 ruas que ele está pavimentando, as obras que ele inaugurou nesses 2 anos, foi a farmácia que eu deixei pronta, que ele inaugurou. Foi um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que ele inaugurou, faltava pouco para terminar, ele inaugurou, que eram obras do meu governo. E também a questão da creche da Vila Romana, que eu consegui, que faltava pouco também, e se eu tivesse concluído, não fosse afastado, com certeza eu já teria entregue no meu mandato.
Muito bem. Ana Karen, você falou até da imprensa, que a imprensa de Cruzeiro é bastante atuante, né? Tem classe líder, tem uma Rádio Mantiqueira, tem a Rádio Cruzeiro, a TV Cruzeiro. Então, você até foi receber até um batismo deles, a Dama de Ferro. Mas isso é justamente, talvez, para ter uma forma de respeito, né? Porque Dama de Ferro era a Margaret Thatcher, que governava com certeza, é um orgulho para mim ser comparada, realmente tem que ser Dama de Ferro. Para poder passar por tudo que eu passei, eu falava assim, tem que ter muita perseverança e, sobretudo, gente, não se esqueça que Deus é maior que tudo. Eu queria, nesse momento, agradecer a minha família, os amigos e a fé que eu tenho em Deus por ter realmente esperado, né, esse momento de tanta turbulência na fé e no meu trabalho prestado. A questão da imprensa que você falou é uma coisa complicada, né? Porque você vê que quando lá em Cruzeiro, eu brinco às vezes que tem mais jornal do que, na verdade, eleitores. São José dos Campos e Taubaté tem 2 grandes jornais de circulação. Lá em Cruzeiro tem 10. Você imagina se pode isso? A cada pessoa que fica assim, vou ficar desempregado, vou montar um jornal. E eu sempre relutei muito. Eu estudei na USP, né? Fiz pós-graduação lá, da primeira turma de marketing político. Fiz também na Getúlio Vargas, pós-graduação, e em São Paulo, pós-graduação em gerenciamento de cidades. Eu sempre fui muito dura de achar que você tem que colocar o seu recurso num jornal local para falar bem de você. Eu acho que as pessoas têm que ser justas. Então aquilo não entrava na minha cabeça. Eu que sempre fui diretora da Embratur, que era a fonte dos principais veículos de comunicação, dos jornais, das emissoras, que sempre me pautaram no Brasil inteiro e no exterior, como sempre uma pessoa correta, honesta, transparente, trabalhadora, que criou o Disque Denúncia do combate à prostituição infantil, foi matéria em todos os jornais, do Le Monde ao The Times, todos os jornais do exterior, falando do meu trabalho. Então, para mim, foi muito difícil achar que você tem que colocar um recurso em jornal aqui local para falar bem de você. Então, realmente, isso me deixou muito assim. E você falou uma coisa importante, né? Margaret Thatcher. Eu sou, assim, fã dela e fã também da Angela Merkel. Quando teve o meu afastamento, engraçado isso, estava lá conversas, que inclusive está na Polícia Federal, para quem quiser ver. As pessoas que tramaram tudo isso, em conversas lá que está na Polícia Federal, no dossiê, as pessoas, não temos que afastá-la, porque ela não admite coisa errada. Ela, para nós, aqui não é interessante ter uma mulher como ela no poder. Veja bem, se as pessoas, se a população cobra a transparência, cobra não ser corrupta, não corrupção, querer um grupo pequeno político afastar uma mulher que é honesta, que é uma mulher que não tem sábado e domingo, uma mulher focada para o trabalho institucional. Então isso realmente, quando lá, não só Margaret Thatcher, mas nesse dossiê está lá. Nossa, ela parece a Angela Merkel, parece uma alemãzona que não tem jogo de cintura. A mim é um privilégio, é uma das mulheres, se não é, para mim, assim, um exemplo de grande estadista, de grande líder que a gente tem que seguir. Mulher que trabalha. Eu acho que aqui ainda no Brasil se tem muita perseguição com as mulheres, né? Então eu gostaria que nessa candidatura a deputada federal, que a minha voz, né, que é para isso que eu quero, que a voz da mulher seja ouvida, respeitada com dignidade. As pessoas têm, assim, alguns ainda não aceitaram que nós estamos no ano de 2018 e que as mulheres podem estar à frente, como elas têm competência em outros setores. Só para te dar um dado, Ocimar, para as pessoas que estão também nos assistindo, nos ouvindo, eu com 25 anos atravessava o oceano e acompanhava a comitiva do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu que era responsável pelas viagens dele no que tange turismo. Quantas vezes, pega lá nos meus documentos, nós viajávamos, a única ministra era a ministra Doroteia. E todos os homens. Vê nesse atual governo, eu não conheço inclusive nem ministra, né? Não tem uma ministra mulher. Ao contrário do exterior, na Europa, eu viajava, então eu sabia. Quantas vezes fui representar o Brasil no exterior, sentava numa mesma mesa, a equipe do Brasil.
Eram do meu lado 6 homens de um lado, 6 do outro, eu a única mulher representando o Brasil. Na Espanha, na Alemanha, na Itália, quantas vezes eu atravessei o mundo, na nossa comitiva eram os embaixadores, os ministros homens, do lado de lá, né, para a cooperação técnica na Europa, era um homem e as outras ministras mulheres, ministra do transporte, ministra da educação, ministra do turismo, ou seja, na Europa, já há mais de 20 anos atrás, se dava o respeito, a dignidade para as mulheres. Tanto é que você vê que em Londres, né, na Inglaterra, você tem uma mulher, na Alemanha você tem outra mulher, você tem na França também a prefeita de Paris. Então veja, quando eu fui a Mônaco também representar 20 anos atrás, a convite do Príncipe Renier, só 3 brasileiros estavam lá, o Mário Garneiro, o professor Wilson Almeida, que aliás fez o meu plano de governo para ser prefeita em Cruzeiro, e eu como brasileira. Então você vê, e a prefeita na época já era mulher. Então eu acho que no Brasil nós temos que colocar realmente mais mulheres no poder. Muito bem, Ana Karen. Você tem um carinho especial pelo governador Alckmin, ele por você também, né? E infelizmente o Alckmin parece que não decola. Tem uma pergunta de internauta aqui. Isso não é um sinal, já que você falou de Deus, não é um sinal de que o Alckmin está sendo... Parece que o destino evita que ele pegue um Brasil quebrado com 4 trilhões de dívidas e também vai achar um tempo para se projetar no Nordeste, pegando, quem sabe, um cargo de ministro, alguma coisa assim, e conseguir viabilizar sua campanha numa próxima vez. Pode ser isso? Olha, primeiro eu queria deixar aqui uma palavra que para mim é muito significativa. Eu queria dizer da palavra gratidão. Gratidão e ética é uma coisa que está sempre fazendo parte do meu ser. Sou muito, muito grata a tudo que o governador, ex-governador Geraldo Alckmin fez por Cruzeiro. Eu tenho que ser justa que tudo que eu pedi para ele, a exemplo, veja bem, quando eu cheguei na cidade, as pessoas faziam uma charge de pegar o carro, como se pegasse aqui, com licença, aqui o carro, colocando em cima da cabeça, colocava, né, a prefeita e o carro em cima da cabeça para atravessar a entrada de Cruzeiro. Era realmente crateras. Eu, governador, eu estou sofrendo, estou apanhando aqui com essa entrada da cidade. Ele imediatamente, veja hoje, é só ir lá, o que eu estou falando, o que eu estou falando é só constatar. Todas as entradas e saídas de Cruzeiro, a exemplo, por exemplo, de saída, divisa de Cruzeiro com o sul de Minas, a divisa com Lavrinhas, a divisa com Cachoeira, totalmente recapeadas. Então eu agradeço ao governo do Geraldo Alckmin que fez isso. Governador, eu estou precisando da FATEC. A FATEC está lá no investimento de 30 milhões de reais, não são 3 mil reais, são 30 milhões de reais, 20 milhões em investimentos do prédio físico e também 10 milhões em equipamento, laboratório, material, são 30 milhões em investimentos. A creche da Vila Romana, que inaugurou esse ano, também as pavimentações que o Estado também me proporcionou, eu tenho que agradecer. Então, só de ter uma FATEC, é a terceira ponte. A terceira ponte é do governo do Estado, uma parceria com a Prefeitura. Claro que eu fui lá, eu paguei pela desapropriação, eu liberei com as questões de licença ambiental, mas um pedido onde eu tenho realmente que ser grato. Então, fica aqui a gratidão da pessoa, da cidadã, da ex-prefeita e com certeza da cidade de Cruzeiro por esses investimentos que a gente sabe. E não adianta também as pessoas também falar, mas ela é uma mulher de sorte, mas que bom, né, que eu não sou Mick Jagger, que vai num lugar a pessoa perde, porque na verdade você tem que ter sorte, né? Que bom que eu sou sorte, que eu tenho fé, que eu trabalho. Porque quando você não faz, não faz. Quando você faz, você tem sorte. Que bom que eu falo que eu tenho sorte e também determinação e compromisso com o eleitor e compromisso com a população de poder realizar essas obras. Chegamos aí nos momentos finais do nosso bate-papo, né, o nosso papo reto. Ana Karen, eu deixo então esse momento final. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte, em nome de toda a equipe do Agora Vale, e fique à vontade para falar com seus amigos, internautas, eleitores. Bom, primeiro eu queria agradecer, como eu disse, primeiramente a Deus, né? Sou uma mulher que a fé é inabalável. Quem me conhece sabe todos os dias. Se eu estou andando, eu estou agradecendo. Se eu estou tomando banho, eu agradeço. Se eu acordo, eu agradeço.
porque realmente só com muita gratidão e fé para você levar os dias difíceis que a gente vive hoje. As pessoas parece que estão assim completamente estressadas, sem paciência, sabe, com as pessoas sem respeito. Então eu queria falar para os jovens, sobretudo, para a melhor idade, agradecer o Agora Vale aqui no Papo Reto, ao querido amigo Marcelo, por ter aberto esse espaço, a você, Elcimar, mandar um abraço, né, para a Kelly, para o Wesley, sobretudo para um grande amigo, que eu tenho assim uma consideração muito grande. A gente fala de mídia e a gente tem que falar também das pessoas boas, né? Queria mandar um abraço para o Elcio Costa, que é um grande jornalista, um grande amigo, né, que está em Taubaté, em São José, correndo aí para poder colocar as verdades aqui no Vale do Paraíba. Então, Marcelo, obrigado por essa oportunidade. A todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a toda a equipe do Agora Vale, muito obrigada por esse momento de poder falar com tantas pessoas que às vezes pegam um papel, um jornal, vê uma coisa e não conhece o ser humano. E aqui eu tive a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, dos serviços prestados a Cruzeiro, que impactaram também a região. E também do meu trabalho prestado no Maranhão, que eu tenho também. A gente não pode cuspir no prato que come. Eu morei lá, a minha família mora lá, eu implantei o centro de convenções, fico muito feliz de começar a minha trajetória sempre limpa, ter uma vida limpa, honesta e continuar me colocando à disposição para servir a população. Atualmente, eu também sou presidente do Instituto Mulheres Solidárias, é um grupo sem fins lucrativos que cuida das pessoas carentes. Eu, sabe, Marcelo, todas as segundas-feiras eu sigo o Sopão em São Paulo para 200 moradores de rua. Quarta-feira, para quem não sabe, eu também sou professora, eu fiz magistério, eu, com muito orgulho, eu dou aula de alfabetização como voluntária para as pessoas que não tiveram oportunidade de poder ler. Então, os maiores, né, são pessoas que têm uma certa idade, é para adultos, e que não tiveram oportunidade como nós tivemos. Então, eu retribuo tudo isso que Deus me deu, eu poder ter estudado, ter uma família, um berço, uma estrutura, e isso Deus me dá de volta. O carinho, essa troca de estar com os moradores de rua, porque eu nasci para servir. Eu não vim para a política para me servir dela. Então, com essas palavras, eu queria agradecer esse espaço e dizer que eu estou muito feliz. E seja o destino que Deus me reserva, eu vou estar sempre com a cabeça erguida, com orgulho de tudo que já fiz e que com certeza vou continuar fazendo. Porque aqui não cabe preguiça, aqui não cabe tempo feio. Eu sou uma mulher otimista por natureza, perseverante, como vocês já viram, e capricorniana, determinada e teimosa. Muito obrigada, um grande abraço a toda a população do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba, da minha cidade de Cruzeiro e do Vale Histórico, que a gente está justamente trabalhando por isso, por dias melhores e um lugar ao sol. Quero ser a sua voz, Ana Clara Andrade, em Brasília.